Vamos para mais uma aula, complementando, né, o que a gente já viu sobre plano de cargos e salários. Quando a gente fala de cargos dentro da empresa, a pessoa pretende criar uma carreira dentro da empresa, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre plano de carreira. Plano de carreira, o que que é? Programa estruturado que organiza e auxilia o caminho que cada funcionário poderá percorrer dentro da empresa, fazendo com que as pessoas atinjam seus objetivos a longo prazo, determinando as competências necessárias a cada cargo. Então, é um caminho que cada funcionário poderá percorrer. Hoje em dia, quem faz a carreira é o funcionário, não é a empresa. A empresa ela não estipula o que você vai fazer, você que vai projetar se você quer ficar 50 anos na mesma empresa ou se você quer oscilar de funções em várias empresas. Então, quem molda a sua carreira é o próprio funcionário. Só que dentro de cada empresa, ela estabelece um padrão de como que funciona para subir de nível, subir de cargo dentro da empresa. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, o planejamento da carreira, né? A empresa ela precisa saber até onde deseja chegar e o que espera dos seus funcionários. Ela vai estabelecer metas para tanto seus funcionários atingirem o que ela solicita, quanto o que ela pretende, aonde ela pretende estar. Então, a empresa também tem a sua carreira, seu status onde ela quer ficar, né? Definir a qualificação profissional necessária para cada funcionário. Então, ela vai estabelecer que para cada cargo, que é aquilo que a gente já viu no plano de cargos e salários, para cada função, ela quer uma competência, ela requer uma competência necessária e vai avaliar os empregados levando em conta o seu desenvolvimento. Então, ela tem que dar oportunidade desse funcionário se desenvolver, né, se capacitar para conseguir conquistar o seu espaço, a sua carreira dentro da organização. Os objetivos do planejamento de carreira, ele permite propiciar carreiras compatíveis com o mercado e com a mão de obra que a empresa necessita, permitir que os funcionários estejam motivados para o trabalho, que quando você tem uma carreira, você tem uma possibilidade de promoção dentro da empresa, você fica motivado e desempenha melhor suas atividades. Assegura que a política de formação e desenvolvimento de carreira seja transparente dentro da organização, então é uma forma da empresa ter que capacitar os seus funcionários, dar cursos para ele consiga atingir uma carreira ideal dentro da organização. E garantir que a direção da empresa possa utilizar o desenvolvimento de carreira como instrumento efetivo de uma administração integrada. Então, é uma forma de mostrar que a empresa está pensando no total dos seus funcionários. Quais são as vantagens, né, do plano de carreira? A retenção de talentos, motivação da equipe, sucessões gerenciais tranquilas, porque se você conhece já o seu funcionário dentro da empresa, você não precisa, né, treiná-lo totalmente novamente, você já conhece a índole daquele funcionário, já conhece as suas competências, o seu comportamento, né, dentro da empresa, então é mais fácil de gerenciar isso. Ocorre menos erros na promoção de cargos, porque você já conhece aquele funcionário e possibilita a identificação do ideal de funcionários que precisará no futuro. Então, se eu tenho um plano de carreira, eu já conheço meu funcionário ao longo da trajetória, eu consigo reorganizar o meu plano de cargos e salários para conseguir conquistar novos talentos daqueles que estão começando agora. As principais ferramentas para desenvolver as carreiras são o centro de avaliações dos talentos internos, testes psicológicos, a questão da avaliação de desempenho, projeção de potenciais funcionários e planejamento de sucessão. Então, são algumas técnicas que são utilizadas para a gente conseguir avaliar os funcionários e assim eles conseguirem as suas promoções na carreira dentro da empresa. Algumas estruturas do plano de carreira, né? Então, quais são as estruturas que a gente segue dentro da empresa? Quando eu falei em carreira, quando a gente fala em carreira, quem vai moldar a sua carreira é o próprio funcionário. Mas as empresas estabelecem alguns planos, elas têm um critério, uma organização de como que ela quer que a empresa dela funcione. Então, quais são as estruturas que são utilizadas? Ou é baseada em cargos, ou é baseada nas competências dos funcionários. Então, a baseada em cargos é a tradicional, a que sempre existiu, desde sempre, que ela é linear, que a gente fala também, né?
Então, a pessoa começa como assistente, aí ela consegue uma qualificação, faz um curso superior, consegue ser supervisor, aí depois ela sobe para gerente e para presidente. Então, ela vai seguir só nesta ordem aqui, só linear que a gente fala, né? Só tem uma ordem para seguir. E é baseada nos cargos. Então, eu vou subir nível a nível. E aí tem a estrutura baseada nas competências. Então, nada impede que eu sou um assistente e eu me qualifique e adquira experiências necessárias e me torne diretamente um diretor, sem precisar ser um supervisor, um gerente. Ah, eu sou um supervisor, nada impede que eu já vire um gerente. Então, ela tem uma estrutura mais flexível, né? Ah, eu sou um gerente, nada impede que eu não preciso ser diretor, depois presidente, eu posso já ser um presidente direto. Então, isso é baseado nas competências, de acordo com as competências que cada funcionário exerce no seu cargo, ele já pode subir num nível mais elevado. Então, essa é uma estrutura mais utilizada ultimamente. E aí nós temos alguns modelos, né, de carreira, de plano de carreira que são utilizados nas empresas. Então a gente tem o plano de carreira em Y. Como que funciona, né? Todo mundo começa de baixo, né? Então começa lá como um estagiário, depois vira um assistente, aí vira um analista. Beleza. Aí ele vai seguir, ele tem duas linhas para poder seguir. Ele pode ser um especialista dentro da empresa, focado na parte de consultoria, de ajudar na questão dos projetos, ou ele pode ser na parte de gestão, que é diretor, gerente, coordenador. Então, ele vai seguir uma linha. Se ele seguir a área do especialista, ele vai continuar subindo, mas nesse nível aqui. Então, se ele solicitou para seguir uma carreira de especialista, ele não vai conseguir ser um diretor na área de gestão, ele vai sempre seguir na área especialista de conselheiro. Agora, se ele escolheu a parte de gerência, de gestão, aí ele vai sempre seguir nessa linha aqui. Então, por isso que é em Y, porque a gente consegue subir de nível até um certo cargo e depois eu tenho que fazer uma opção, tenho que escolher um caminho para evoluir. Tenho também a carreira em W, né? Então, esse aqui é mais utilizado em empresas da área de tecnologia que trabalha com projetos. Então, toda empresa que trabalhar com projeto, né, ela não tem uma atividade específica, uma rotina, ela trabalha com projetos diversificados. Então, ela tem uma carreira diferenciada. Então, eu posso ter os níveis de diretor, aí eu posso ter outro diretor de projetos e posso ter especialista. Todos na mesma linha, mas que tem os seus subordinados diferenciados e todos se conversam. Então, por isso que a gente fala que é em W, né? Então, eu posso conversar tanto com o pessoal daqui, quanto daqui, de uma ponta ou da outra, tanto de cima quanto de baixo. Então, todo mundo se conversa, mas a gente tem a linha a se seguir, né? Então, no caso aqui, esse estagiário, ele vai seguir nessa linha do técnico, mas nada impede dele subir aqui para a parte de coordenador de projetos. Então, a gente tem uma flexibilidade nesse caso também. Tem o plano de carreira em rede, ou polivalente, que a gente fala, polivalência, que é evolução de acordo com os seus conhecimentos e vontades. Então, nesse caso aqui, a empresa tem o plano de carreira e depende também da sua vontade, da onde que você quer seguir. Então, eu começo lá, aqui tem um exemplo, né? Analista de sistemas trainee. Beleza, nada impede de, quando eu adquirir o conhecimento necessário, as competências necessárias que a empresa requer, eu posso virar um analista de processos industriais, ou um analista de suporte de vendas, ou um analista de desenvolvimento. Então, eu tenho 3 linhas para seguir aqui, ó. Posso seguir para cá, ou para cá, ou para cá. Então, isso é em rede. Aí, se eu virei processos industriais, eu posso virar esses outros 4 níveis. Então, você vai subindo, mas você tem as opções de acordo com o seu conhecimento e vontade de seguir nessa carreira. E aí, então a gente falou das estruturas da carreira dentro da empresa, e agora a gente vai falar um pouquinho da carreira que você quer seguir. Então, como que eu posso montar a minha carreira? Eu quero ter uma carreira diferenciada. Eu sou professora, mas estou na linha do curso técnico.
mas eu tenho uma vontade de seguir uma linha de educação infantil. Então, eu estou moldando a minha carreira. Para moldar a minha carreira, eu posso fazer se eu não sei, né, como vocês são estudantes, não sabe que linha seguir, eu tenho algumas técnicas que eu posso utilizar para estruturar a minha carreira. Pode ser que isso, para hoje, é uma coisa, para daqui 5 anos vocês tenham pensado em coisas diferentes. Eu consigo fazer essa autoavaliação novamente para estruturar novamente a carreira que eu pretendo. Não é porque montou uma carreira que vai seguir para o resto da vida. Como eu falei, a gente molda a carreira de acordo com o que a gente aprende, com as experiências, com os conhecimentos que a gente adquire. Então, eu posso moldar isso a qualquer momento. Então, eu posso moldar com as minhas experiências de vida, anotar mesmo. Pode montar um caderninho e montar. Minhas experiências de vida, minhas experiências no trabalho, experiências de aprendizado, de cursos. Quais são meus ideais, o que eu gosto de idealizar, o meu estilo pessoal, os meus interesses, os valores que eu gosto de seguir e as minhas habilidades. Então, isso é uma autoavaliação. Eu vou passar um trabalhinho para vocês, mas é para vocês fazerem para vocês, não precisa entregar. Que é para vocês montar, verificarem como que vocês estão estruturando a carreira que vocês vão começar daqui a algum tempo. E aí, aqui é só um resuminho, né? As experiências de vida, experiências do trabalho, as experiências de aprendizado, os interesses, o estilo pessoal, os valores, os ideais e as habilidades. Aqui é uma imagem que justifica todos esses pontos que vocês conseguirem anotar, pode transformar no plano de carreira que vocês poderão seguir ao longo da vida de vocês, ok? Então, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês conseguirem montar o plano de carreira pessoal, individual de vocês.